O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, mandou R$350 mil em espécie para o senador Ciro Nogueira, em um jato executivo que transportava o empresário Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, suspeito de manter relações com o PCC. Informação que acaba de chegar e que consta numa representação da Polícia Federal, tornada pública hoje pelo Ministério do Supremo Tribunal Federal, pelo ministro, na verdade, André Mendonça, relator desse caso do Banco Master. Os investigadores agora acreditam que esse malote foi transportado em um jato de uma empresa que também está na mira da Operação Carbono Oculto. Vocês lembram? Que apura o esquema de fraudes no setor de combustíveis, liderado também por Beto Louco e Mohamed Hussein Murad, que é o primo. Olha só essa informação que acabou de chegar, colocando na mira das investigações Ciro Nogueira, mais uma vez. Vamos chamar os nossos comentaristas, Mano Ferreira e Gesualdo Almeida. Ciro Nogueira, então, era uma troca de favores. Ele ganhava, segundo as investigações da Polícia Federal, propina, inclusive para votar em coisas e propor alguns projetos lá na Câmara contra, várias situações ali que Vorcaro não queria, que não interessavam a Daniel Vorcaro. Mano Ferreira, que bomba essa notícia agora. Pois é, Márcia, a versão anterior que era sustentada tanto pelo senador Ciro Nogueira como pela defesa de Daniel Vorcaro, de que os repasses feitos ao senador teriam sido motivados pela profunda amizade que o banqueiro tinha com o presidente nacional do Progressistas, fica cada vez mais difícil de ser crível, de ser acreditada, justamente porque há a soma desses elementos, há o repasse de dinheiro e há também as emendas que foram apresentadas pelo próprio Ciro Nogueira, que beneficiariam o Banco Master caso fossem aprovadas. Entre elas, a emenda que ficou conhecida como emenda do Master, que visava justamente aumentar o limite de ressarcimento feito pelo Fundo Garantidor de Crédito em casos de operações bancárias. Chama muito a atenção nessa história a conexão entre a Operação Carbono Oculto, que foi aquela que investigou a infiltração do PCC e do crime organizado, portanto, na Faria Lima, por meio de lavagem de dinheiro do setor de combustíveis, com a história do Banco Master. E isso aumenta o grau de explosividade dessa história toda, porque, afinal de contas, estamos falando da conexão, até agora indireta, mas cada vez mais com as peças do quebra-cabeça se encaixando entre o PCC, o crime organizado mais violento de ponta no Brasil, e a cúpula do poder da República por meio dos favorecimentos do Banco Master. Agora, Gesualdo Almeida, dá para entender porque a Polícia Federal não aceitou nenhuma delação de Daniel Vorcaro. Primeiro, porque ele não admite nenhum tipo de crime, Então, como é que você enxerga que essa denúncia chega, que já está nas mãos da Polícia Federal e do ministro André Mendonça, e isso, de alguma forma, a ligação que o Mano citou com o PCC, que também está nessa investigação, prejudica ainda mais a Daniel Vorcaro nessa situação, nesse inquérito? Daniel Vorcaro buscava uma salvação que parece que não veio. A Polícia Federal tem elementos, ao que nos consta, bastante suficientes para o enquadramento dele em vários crimes, e ele precisa fazer uma delação que seja efetivamente abrangente e verdadeira, e não seletiva como ele pretendia. Mas nos chama muito a atenção, mais uma vez, a participação do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que já é um egresso da Operação Lava Jato, que teve denúncias de corrupção no PPP, denúncia de corrupção de obstrução de justiça, várias denúncias de envolvimento na apuração desse caso Master. Existem indícios de materialidade bastante suficientes, também de autoria. E ele continua solto, o que causa a seguinte pergunta: por que ainda não houve a sua decretação de prisão preventiva? Por muito menos, outros foram presos. E quando a gente fala de garantia de instrução processual como forma
de concessão de prisão preventiva, estamos falando da impossibilidade ou da possibilidade da reiteração da delinquência. O histórico de Ciro Nogueira depõe contra ele. Entretanto, acho absolutamente improvável que André Mendonça decrete uma prisão preventiva neste momento de Ciro Nogueira. E volto a dizer, por muito menos, outros foram presos em outras operações.